Nesta sessão eu vou continuar com alguns dos segredos das orações atendidas. Na verdade, eu vou tratar de uma chave específica que é essencial para a oração efetiva. E embora esta chave seja claramente apresentada por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, eu penso que a maioria dos cristãos não atenta para a sua existência. E eu creio que a falha em usar esta chave sobre a qual eu vou falar é uma das causas principais da ineficácia no corpo de Cristo. Você já deve estar pensando, que chave é esta? E eu posso dizer que quando você ouvi-la, provavelmente você não dirá glória a Deus. Eu quero voltar mais uma vez ao Sermão da Montanha, onde Jesus está dando instruções sobre como orar, e eu quero pegar duas passagens paralelas. A primeira está em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, onde Jesus diz, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, e aí ele descreve como os hipócritas agem. E aí ele diz no versículo 6, mas quando orarem, e aí ele diz o que fazer. Então ele usa a frase quando orarem duas vezes. Da primeira vez, ele começa com uma negativa. Não orem como os hipócritas. Mas ele não termina aí. Ele conclui com uma positiva. É assim que vocês devem orar, e na verdade nós dedicamos a nossa última sessão a analisar o padrão que ele nos deu. Mas agora eu quero avançar no mesmo capítulo 6, para os versículos 16 e 17. E aqui ele apresenta uma outra dimensão da oração. E ele diz, quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas. Mas ele não para com a negativa. Muita gente acha que ele termina aí. Mas ele continua no versículo seguinte. Mas quando vocês jejuarem... E aí ele nos diz como fazer isso de uma forma aceitável a Deus. Agora, eu acho que vocês percebem que há um paralelo bem próximo entre o que Jesus diz sobre orar e o que ele diz sobre jejum. Primeiro ele diz, quando vocês jejuarem... E aí ele diz, não façam desta forma, façam daquela. Agora, na minha opinião, a frase quando vocês orarem indica que Jesus espera que os discípulos dele atentem bem a isso. Quando vocês orarem, Jesus espera que os seus discípulos orem. Quantos aqui concordariam que essas palavras indicam que Jesus estava considerando que nós, os seus discípulos, oraríamos? Ele não diz se vocês orarem, ele diz quando vocês orarem. E eu imagino que a maioria de nós aqui concorda que o Senhor espera que nós, como cristãos, oremos regularmente. Não está certo? Ok, agora nós passamos para o próximo estágio e ele não diz se vocês jejuarem. Ele diz quando vocês jejuarem. O que é que isso indica? Isto indica que ele espera que jejuemos da mesma maneira que ele espera que oremos. Não parece lógico? Você está aqui comigo? Ainda que talvez relutantemente, mas ainda está comigo? Bem, não fique relutante. Eu concordo que esse assunto do jejum não é um daqueles para os quais dizemos facilmente glória a Deus, mas eu garanto a vocês que quando aprenderem sobre ele, vocês dirão glória a Deus, vocês dirão obrigado, Deus, por nos dar esta chave. Veja, as palavras de Jesus sobre oração e jejum são absolutamente e exatamente paralelas. Quando vocês orarem, não orem desta forma, mas orem desta. Quando vocês jejuarem, não jejuem desta forma, mas jejuem desta outra. Então Jesus põe a oração e o jejum exatamente no mesmo nível. Minha conclusão é que, se ele tem expectativa que oremos, ele também espera que jejuemos.
E eu me alegro muito porque eu tenho um grande predecessor no ministério que chegou à mesma conclusão. Na verdade, a muitos deles, Lutero chegou à mesma conclusão, mas aquele sobre o qual estou falando é John Wesley. E eu li o diário de John Wesley há alguns anos e ele mexeu comigo e me estimulou. E ele disse algo parecido com isto. Eu estou convencido que se um cristão entendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, ele vai se desviar com a mesma probabilidade de um cristão que entendeu a necessidade de orar e não ora. E John Wesley não ordenava para o ministério metodista nenhum homem que não se comprometesse a jejuar todas as quartas e sextas até as 4 da tarde. Era um requisito básico para ser ordenado no ministério metodista. Você pode dizer, bem, qual é o propósito de jejuar? É só para tornar a vida mais difícil para mim? Para me negar o prazer? Minha resposta seria não. Sem dúvida há inúmeros propósitos, mas eu vou tratar apenas de um. Qual seja, é uma forma apontada por Deus para nos humilharmos. E eu vou mostrar isso a vocês de forma muito clara na Bíblia. Veja, a maior e mais específica barreira para obtermos resposta às nossas orações é o orgulho. E qualquer coisa que possa retirar esta barreira do nosso caminho vai facilitar a resposta à nossa oração. Nesses últimos dias, Deus vem pessoalmente falando comigo sobre o terrível perigo do orgulho. E Ruth, a minha esposa, pegou um livrinho que ela tem, mas que, na verdade, não prestávamos muita atenção, de Andrew Murray, que é um dos pregadores da geração passada que continua alimentando o povo de Deus hoje. Quantos aqui já leram algum livro do Andrew Murray? Bastante gente aqui, isso é muito bom. Eu não sei quem conhece o livro, no original o título é A Humildade do Nosso Senhor. Ele vem sendo republicado com um título mais simples, eu acho que ficou só Humildade. E eu o li algumas semanas atrás, e ele realmente falou comigo profundamente sobre a minha própria vida. Eu já odeio o orgulho há anos, mas eu obtive uma nova visão do quão perverso e do quão maligno o orgulho é, e de como ele nos afasta de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Essa mensagem vai por toda a Bíblia. É uma verdade universal. Ela não foi demonstrada primeiramente na Terra. Sabe, a primeira demonstração do mal do orgulho? Qual foi o primeiro pecado da história do universo? Me digam. Orgulho, sim, quem cometeu o pecado? Lúcifer, isso mesmo, um anjo, no céu. E se aquele orgulho, se o pecado do orgulho pôde ser cometido no céu, fazendo com que um anjo perdesse o seu lugar, quanto mais suscetíveis estamos ao pecado do orgulho devido à natureza pecaminosa nesta terra? Eu vou dar aqui 3 passagens da Bíblia que tratam de orgulho e de humildade. A primeira fica em Lucas 14, versículo 11. E é o final de uma parábola onde Jesus explica como agir quando se é convidado a um banquete. Em Lucas 14. E sabe, nós somos convidados para banquetes hoje em dia, às vezes. Eu fui convidado para um ontem. E Jesus disse, ele era tão prático. Ele sempre dava ilustrações muito simples. Primeiro, eu quero dizer que Deus nunca disse que ele vai nos humilhar. Ele sempre nos diz para nos humilharmos. Eu digo às pessoas, Deus podia te humilhar, mas só você pode se fazer humilde. Não ore, Deus me torne humilde. Porque essa não é uma oração bíblica e, além do mais, provavelmente você se arrependerá dos resultados desta oração. Algumas semanas ou meses depois, quando você se encontrar na situação mais humilhante e perguntar, Deus, como eu vim parar aqui? Bem, você orou. Você orou. Jesus diz, quando você for convidado para um banquete, não saiam correndo para pegar o melhor lugar, o lugar de honra.
Porque você será envergonhado quando alguém chegar e disser: é o orador que senta aqui. Você arranje um lugar naquele canto ali. Jesus disse: quando chegarem, peguem o lugar mais inferior. Muito sábio, quando você está no fundo, não tem mais lugar nenhum para ir, a não ser para cima. Não sei se vocês conhecem uma oração de um homem chamado John Bunyan. Eu trago isso há anos. Ele diz: aquele que está embaixo não teme nenhuma queda. O que se humilha não teme nenhum orgulho. Aquele que é humilde sempre terá Deus como seu guia. Veja, quando você está no chão, está seguro. Não dá para ir mais para baixo. Muito raramente eu ministro em reuniões públicas grandes como esta, sem antes tomar meu lugar de rosto no chão, de joelhos, diante do Senhor. E eu digo a vocês, antes desses encontros, Ruth e eu ficamos assim por muito tempo. É ali que eu me sinto realmente seguro, lá no chão. Então Jesus disse no fim da parábola: se você não quer ser envergonhado, evite a situação. Não vá sentar na melhor mesa. Sente no lugar mais inferior e só terá um lugar para ir, para cima. E ele resume tudo nestas palavras, em Lucas 14:11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Isto é universal. Ou seja, se aplica no universo, aplica-se no céu e se aplica na terra. A grande demonstração dessa verdade está em Lúcifer e em Jesus. Lúcifer foi um ser criado por Deus, mas ele buscou a igualdade com Deus, escorregou e caiu. Jesus tinha igualdade com Deus, ele se humilhou até mesmo à morte, morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus o exaltou grandemente. Diz em Filipenses 2:9, desta forma, Deus o exaltou sobremaneira. Por que Deus o exaltou? Porque ele se humilhou, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Eu posso prometer a vocês exaltação se vocês se humilharem. Não há nenhuma exceção. Eu tenho uma série de mensagens com este título: O caminho para cima fica embaixo. Quanto mais para baixo você vai, mais você acaba em cima. Não há nenhuma exceção para isto. Mas eu quero falar sobre a humildade como uma condição essencial para uma oração eficaz. E eu quero pegar algumas declarações para provar isto. Vamos começar em Tiago capítulo 4, versículo 10 e mais duas passagens que leremos. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Notem que ele diz humilhem-se, não diz ao Senhor para fazê-lo. É você que faz. Deus é que exalta se você se humilha. E uma passagem muito semelhante em 1 Pedro, capítulo 5, eu e Ruth proclamamos esta antes da mensagem passada. Verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno os exalte. O verso anterior diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você vai até Deus em oração com o seu orgulho, Deus estará te resistindo. E adivinha quem empurra com mais força? Você não pode se aproximar de Deus em orgulho. Lá em Salmos diz que o Senhor conhece os orgulhosos de longe, e ele os mantém longe. Não há acesso a Deus com orgulho. Então, qualquer coisa que nos permite nos humilharmos é uma bênção que não tem preço, mesmo que não seja muito agradável na hora. E uma das formas bíblicas apontadas para nos humilharmos é jejuando. E eu vou mostrar isso direto da Bíblia. Eu quero começar com uma declaração de Davi, uma declaração muito simples, em Salmo 35, versículo 13, onde ele diz: eu humilhava a minha alma com o jejum. Algumas traduções dizem eu afligia a minha alma, mas no original em hebraico é eu humilhava a minha alma. Por que você precisa humilhar a sua alma? Bem, a sua alma é a parte arrogante em você. É a parte autocentrada, é a parte egoísta.
Sua alma tem 3 funções principais: a vontade, o intelecto e as emoções. E ela expressa isso nas seguintes frases: eu quero, eu acho, eu sinto. E Deus diz que o que você quer não é importante, o que você pensa não é importante, o que você sente não é importante. O que é importante é a minha vontade. E se você quer se alinhar à minha vontade, você tem que tratar a sua alma. E uma forma de tratar a sua alma é humilhar a sua alma com o jejum. Eu lembro que há alguns anos eu preguei uma mensagem assim, em Washington, D.C., e lá havia um advogado cristão. Ele entendeu a mensagem e disse: amanhã eu vou fazer isto. Então amanhã vou jejuar. E ele fez, e ele teve um dia miserável. Toda vez que ele passava por um restaurante, sentia o cheiro da comida. Quando passava por uma confeitaria, ele parava, olhava para a vitrine. Foi um dia miserável. Então, ao final do dia, ele deu uma lição ao seu estômago. Ele disse: ei, estômago, você me causou muitos problemas hoje. Você me trouxe vários desconfortos desnecessários. Então, por isso, eu vou te punir. Eu vou jejuar amanhã também. Veja, isto é humilhar a sua alma. É trazê-la à sujeição. Deixa eu dizer isto. O estômago é um maravilhoso servo, mas é um mestre terrível. Quem é o mestre em sua vida? Você ou seu estômago? Boa pergunta. É uma pergunta que todos temos que fazer. Acredite, pessoas no ministério não estão isentas desta pergunta. Eu já lutei batalhas contra meu estômago várias vezes. Mas quando obtive a vitória, eu fui abençoado. Nem sempre imediatamente, nem sempre dramaticamente, mas de um jeito ou de outro, eu recebi a bênção de Deus. E aí, se eu me torno arrogante, a bênção de Deus se afasta. E eu digo: Deus, o que acontece? E Ele gentilmente indica de uma forma ou de outra: você se tornou orgulhoso e autocentrado de novo, quis do seu jeito. Você está deixando sua vontade e sua alma falarem. Ela tem que ser trazida à sujeição à minha vontade, à minha palavra e ao meu jeito. Então vamos ver alguns exemplos, na verdade apenas 2. Vamos ver o dia da expiação. Em Levítico capítulo 16, versos de 29 a 31. Levítico capítulo 16, versículos de 29 a 31. Veja, este é um capítulo bem longo e são as ordenanças para o dia da expiação, que o povo judeu chama de Yom Kippur. E este é o dia mais sagrado do calendário judaico até hoje. E ele descreve a maneira como Deus ordena o sacrifício pelo perdão dos pecados de Israel. E tudo dependia daquele sacrifício, todo o futuro e destino daquela nação dependia do sacrifício. Mas no meio da descrição do sacrifício, Deus também requer uma resposta do seu povo. E a resposta que ele requer é que eles afligiriam suas almas. Esta é a tradução comum. Mas a palavra traduzida como afligir é mais frequentemente encontrada como humilhar. Então Deus requer que o seu povo humilhe suas almas. E esta é uma verdade muito significante. O sacrifício era algo que eles não conseguiam organizar. Estava fora da capacidade deles de prover, vinha inteiramente da graça de Deus, mas eles não podiam se beneficiar do sacrifício, a não ser que atendessem às condições de Deus e humilhassem suas almas. E também serve para nós cristãos. O sacrifício de Jesus na cruz é completo, perfeito, não podemos adicionar nada a ele, não podemos tirar nada dele, mas se queremos nos beneficiarmos dele, temos que atender às condições de Deus, assim como foi com Israel. E esta foi a condição que Deus determinou. Versos 29 em diante de Levítico 16. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós,
Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Agora, o povo judeu sempre entendeu muito bem, e com bastante precisão, que a frase afligireis a vossa alma significa jejuar. Ficar sem comida, de fato e de verdade. Naquele dia, normalmente ficavam sem comida, nem bebida. A propósito, deixa eu definir jejum para que possamos avançar. Minha definição de jejum é se abster de comida para propósitos espirituais. Frequentemente também de bebidas, mas, falando de forma geral, não é. E se você se abstém de líquido, cabe a você decidir. Mas o que eu quero apontar aqui é que era requerido a Israel humilhar a sua alma para receber o benefício do sacrifício feito em seu favor. E o povo judeu, por cerca de 3.400 anos, sempre soube que humilhar sua alma significava jejuar. Na verdade, esta é uma prática que não foi quebrada na história desde os tempos de Moisés até hoje. No dia da expiação, eles afligem suas almas, jejuando. E no Novo Testamento, em Atos capítulo 27, versículo 9, este dia é chamado Dia do Jejum, que é a confirmação no Novo Testamento do entendimento de que afligir nossas almas é jejuar. É trazer nossas almas à sujeição. É não permitir que nossa alma dite algo para nós ou para Deus. É nos submetermos a Deus. E eu reforço meu ponto com uma conversa que Deus teve com a terra, quando Ele nos comunica que a resposta que Ele quer de nós, da mensagem da graça, é apresentarmos nosso corpo. Não é algo lá em cima, voando no etéreo. É algo bem aqui embaixo na terra, prático. E quando Deus diz, eu quero que vocês se humilhem em uma forma, e de jeito nenhum é a única forma, uma forma, é jejuando. E então lemos a respeito do retorno dos exilados, depois do cativeiro da Babilônia, em Esdras capítulo 8. Esdras recebeu a tarefa de liderar um grupo de exilados da Babilônia até Jerusalém. Era uma jornada de 4 meses. Naqueles dias, e tinham que passar por um território onde havia bandidos, ladrões e inimigos de Israel. E Esdras tinha consigo não apenas mulheres e crianças, como também os mais preciosos vasos do templo para levar de volta. A questão era como ele conseguiria uma passagem segura. E aqui está a solução de Esdras. Vamos ler em Esdras 8, começando do versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Senhor, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Como foi que eles se humilharam? Apregoaram um jejum, veja, era um jejum público para todo o povo de Deus. E então ele vem com esta afirmação bem interessante, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já havíamos falado com o rei, dizendo a ele, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Vejam, Esdras se colocou em um lugar pelo seu testemunho no qual ele tinha que provar aquilo que ele havia dito. Ele disse ao rei, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos céus, ele nos protege. E então ele recebeu a tarefa de levar aqueles exilados de volta numa situação muito perigosa. E ele diz, eu poderia ter ido ao rei e pedido uma escolta, soldados e cavaleiros, mas como isso se encaixaria na minha afirmação que Deus protege o seu povo? Frequentemente acontece conosco, testemunhamos e temos que viver do nosso testemunho. E então ele disse, eu não escolhi o caminho carnal, eu não escolhi o caminho do mundo, eu escolhi o caminho espiritual. Buscar a proteção de Deus não com soldados e cavaleiros, mas jejuando, humilhando-nos diante de Deus, invocando sua proteção. Você lê essa história, mas ele conclui no versículo seguinte, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele respondeu a nossa oração. E você lê o resto da história, eles passaram em segurança, sem nenhuma perda, nenhum acidente.
E em muitas situações, somos confrontados com duas alternativas: tomaremos o caminho carnal ou tomaremos o caminho espiritual. Bem, então deixa eu falar e testemunhar da minha própria experiência. Por haver me tornado o pai adotivo de uma grande família numa situação muito difícil e termos que nos mudar de país para país, de lugar para lugar, eu posso dizer que a minha primeira esposa, Lídia, e eu seguimos o exemplo de Esdras. Quando tínhamos uma jornada para fazer, jejuávamos e orávamos. E graças a Deus, a nossa família sobreviveu intacta. Em meio a circunstâncias terrivelmente perigosas, em meio à guerra, à fome, sobrevivemos. Eu posso testemunhar: o caminho de Deus funciona. Ele é prático, não é algo teórico. Certo, então vamos considerar um pouco pessoas debaixo do julgamento de Deus. Se o julgamento de Deus viesse a ser proclamado sobre a nação da Nova Zelândia e quiséssemos avisar, e isso pode acontecer facilmente, eu não acredito que está longe. O que poderíamos fazer? Poderíamos jejuar, nos humilharmos diante de Deus. Sabe, houve um rei terrivelmente mau em Israel, chamado Acabe. Eu não sei se você lembra da história de Acabe, mas ele casou com Jezabel e ele levou Israel à idolatria e a todo tipo de maldade. E em 1 Reis, capítulo 21, Elias teve um confronto com Acabe e ele pronunciou o juízo de Deus sobre ele. Vejamos aqui, Deus disse a ele, verso 21, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Todo homem e toda mulher da sua família será destruído. Esse foi o juízo de Deus. E então ele continua dizendo, no verso 25, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Então ele foi o rei mais perverso, e Deus anunciou o juízo sobre ele através do profeta Elias. Mas Acabe temeu ao Senhor. Verso 27, tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. E veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha